Operações via Pix batem novo recorde no país. Dados do Banco Central indicam que na última sexta-feira foram realizadas 227 milhões e 400 mil transações. São cerca de 3 milhões a mais que o recorde anterior registrado em julho. O total movimentado em pagamentos e transferências por Pix em apenas 24 horas chegou a 108 bilhões e 400 milhões de reais. O fato de sexta-feira ter sido o quinto dia útil do mês, portanto a data de pagamento de salário para muito brasileiro, ajuda a explicar uma movimentação tão alta. Mas também pesa o fato de a modalidade ter caído no gosto das pessoas. O Banco Central afirmou que, abre aspas, os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil. Fecha aspas. Com o crescimento da modalidade, o órgão pretende lançar no ano que vem o Pix automático. É uma mistura de Pix com débito automático, pela qual o cidadão poderá agendar a transferência para empresas e pagar, por exemplo, contas de água e luz, mensalidade escolar, taxa de condomínio e parcelas de empréstimos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Itaboraí, obteve no fim de agosto a homologação judicial do termo de ajustamento de conduta, o TAC, firmado com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e o município de Guapimirim, para a implantação do Parque Natural Municipal das Águas de Guapimirim, a execução de projetos de reflorestamento ambiental. O TAC, proposto pelo Ministério Público do Estado, homologado pela primeira vara civil da comarca de Itaboraí, tem como objetivo traçar a matriz de responsabilidade de Guapimirim e do INEA para a elaboração do plano de manejo, sinalização e demarcação do Parque Natural. Além disso, prevê efetivar todas as desapropriações necessárias para a consolidação da unidade de conservação, bem como obter recursos para a regularização fundiária da área. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC mostra que o endividamento afeta o bem-estar psicológico dos brasileiros. Segundo o levantamento, 82% dos inadimplentes tiveram impactos na saúde física e mental. Em julho, a Serasa indicou que mais de 72 milhões de brasileiros tiveram algum tipo de dívida. De acordo com o levantamento, 66% alegaram falta de sono, 60% disseram que sentiram menos vontade de sair, 51% apresentaram alterações no apetite e 26% descontaram nas compras impulsivas. A solução é se organizar financeiramente. Para isso, é importante anotar os gastos, criar o hábito saudável de registrar tudo para ter o controle das finanças. Os especialistas também recomendam reavaliar o uso do cartão de crédito para evitar o uso descontrolado do meio de pagamento. A lista de recomendações inclui educação financeira, o que proporciona tranquilidade e planejamento a longo prazo. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. No dia 9 de setembro, aconteceu em Brasília o seminário Empoderamento Econômico da População Afrodescendente, na sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O evento reuniu pesquisadores, ativistas e técnicos para discutir estratégias para diminuir a desigualdade racial na nossa sociedade, composta por 52% de pessoas negras. A avaliação é que a economia brasileira seria 30% maior se a população negra tivesse as mesmas oportunidades que os brancos, como mais tempo de estudo e acesso a crédito para investimento, por exemplo. A economista Roseli Faria comenta sobre a responsabilidade do governo em intervir na causa, desde a concepção do orçamento público. Obviamente, o orçamento público ele reflete também muitas escolhas de políticas públicas e determinadas políticas públicas
elas já são desenhadas tendo a questão racial de forma transversal, né? Mas eu acho que a parte orçamentária em si, ela precisaria assumir, né, reconhecer uma sociedade desigual e, a partir dessa desigualdade, construir um orçamento visando a redução das desigualdades. Quando essa agenda torna-se perdida, o orçamento perde a capacidade, ou boa parte da capacidade, de transformar essa realidade, e eu acho que o orçamento público ele acaba sendo limitado por conta disso. Da Rádio 2, Edu Fernandes. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Foi aprovado recentemente o financiamento da iniciativa Biomarcadores Vocais e Neurofisiológicos para Predição, Diagnóstico e Monitoramento da Saúde. O estudo liderado pela Universidade Federal da Paraíba, o UFPB, propõe usar ferramentas de inteligência artificial para acompanhar variações na voz humana, a fim de identificar transtornos mentais e neurodegenerativos. A expectativa é que a nova tecnologia possa atender pacientes com autismo, depressão, esquizofrenia, esclerose, Parkinson e Alzheimer, entre outros. Para a pesquisa, a financiadora de estudos e projetos, FINEP, aprovou o uso de 5 milhões de reais, vindos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. A verba será usada para treinamento de equipe e aquisição de equipamentos. A pesquisa deve começar em 2025, com 22 pesquisadores de 12 programas de pós-graduação. A atividade envolve estudiosos de diversas áreas do conhecimento, como saúde, computação, estatística e microengenharia. A voz humana é um processo biológico complexo, que envolve muitas áreas do cérebro. Assim, é uma fonte relevante para monitorar a evolução de doenças de forma contínua e não invasiva, com um mapeamento em tempo real do funcionamento cerebral e muscular. A pesquisa terá como consequência uma melhor definição de estratégia de tratamentos, além de influenciar políticas públicas da área de saúde. Da Rádio 2, Edu Fernandes. Encher o carrinho do supermercado ficou mais barato em agosto em todas as 17 capitais brasileiras pesquisadas pelo DIEESE. As maiores quedas no valor da cesta básica ficaram por conta de Fortaleza, com tombo de 7%, João Pessoa, Goiânia e Porto Alegre. Na análise item por item, destaque para tomate, batata, leite, açúcar e feijão, que ficaram mais baratos na maioria das cidades. Por outro lado, óleo de soja e café, por exemplo, terminaram o mês mais caros. A cidade com o custo mais alto para se encher o carrinho em agosto foi São Paulo, R$ 786, seguida por Florianópolis, Rio de Janeiro e Porto Alegre, todas com preços acima de R$ 740. Já a cesta básica mais barata, encontrada em Aracaju, saía por R$ 516. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Uma onça parda macho foi fotografada agora no início de setembro nas trilhas do Parque Estadual dos Três Picos, localizada em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. A presença do felino no Pico do Caledônia, uma área de conservação dentro do parque, marca a primeira observação deste tipo na região. A imagem foi divulgada e capturada por uma das armadilhas fotográficas instaladas no parque. Este projeto é uma celebração entre o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que gerencia a unidade de conservação, e o projeto Aventura Animal, responsável pelo fornecimento dos equipamentos. Podemos informar que mais de 35 câmeras camufladas, ativadas à distância, foram instaladas para obter imagens em alta resolução. Rominick Schmidt, coordenador do Núcleo de Montanhismo do Parque Estadual dos Três Picos, informa que o monitoramento da fauna nos permite acompanhar esses animais e aprofundar o conhecimento sobre a espécie. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa.
Um levantamento recente da Confederação da Santa Casa de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, CMB, revelou que 60% das internações de alta complexidade no Brasil em 2023 foram realizadas em entidades dessa categoria. Enquanto isso, hospitais da rede pública responderam por 28% dos atendimentos e a rede privada ficou com cerca de 11%. O Brasil tem mais de 1.800 hospitais filantrópicos, que geram 1 milhão de empregos. Em 800 municípios brasileiros, o único atendimento de saúde disponível são hospitais filantrópicos. Essa rede conta com mais de 180 mil leitos, sendo que quase 130 mil deles são destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS. Ainda segundo dados do levantamento da CMB, 67% dos atendimentos de oncologia aconteceram em hospitais filantrópicos. A rede também foi responsável por 65% das cirurgias de cardiologia e 70% dos procedimentos de transplante de órgãos. O principal desafio do setor é manter-se financeiramente sustentável. O maior obstáculo nesse sentido é a falta de atualização da tabela do SUS pelo Ministério da Saúde. Assim, cabe a esses estabelecimentos procurar outras fontes para verbas, como doações de empresas e da sociedade civil, além de emendas parlamentares. Paralelamente, faz-se pressão sobre as autoridades para o cumprimento de leis que prevêem os reajustes periódicos nos repasses. Da Rádio 2, Edu Fernandes. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. Celso Sabino, ministro do Turismo, e Juscelino Filho, titular das Comunicações do governo federal, entraram nas articulações para a sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Apesar de o governo Lula dizer que não se envolverá na eleição interna, os ministros participaram do encontro que selou a junção do PSD com a União Brasil para concorrer contra o deputado Hugo Mota, indicado pelo Republicanos. Os ministros são deputados licenciados e pertencem à União Brasil, partido que pretende lançar a candidatura de Elmar Nascimento para o cargo. O PSD aposta no avanço da candidatura de Antônio Brito. A expectativa é que, mais adiante, o deputado que reunir melhores condições na disputa seja apoiado pelo outro. A eleição para a vaga de presidente da Câmara acontecerá só em fevereiro, mas já movimenta a política em Brasília. O cenário é diferente no Senado, onde é dado como certo que o senador Davi Alcolumbre voltará ao posto de presidente da Casa no lugar de Rodrigo Pacheco. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população do Brasil é estimada em pouco mais de 212 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, a população de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio, aumentou desde o censo de 2022, ultrapassando a marca de 200 mil habitantes. Atualmente, o município conta com 203.328 habitantes. Petrópolis continua sendo o município mais populoso da região serrana, com 294.983 habitantes. Já Nova Friburgo permanece em segundo lugar, enquanto Teresópolis ocupa a terceira posição, com 176.692 habitantes. A estimativa, que fornece os dados atualizados sobre o número de habitantes em estados e municípios até 1º de julho deste ano, foi recentemente divulgada no Diário Oficial da União. Esse relatório oferece uma visão detalhada da distribuição populacional em todo o Brasil, refletindo as mudanças mais recentes na demografia das regiões. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O Brasil possui mais de 1.450.000 eleitores com deficiência aptos a votar nas eleições de 2024. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, essa é a maior marca já registrada e representa um aumento de 25% em relação ao pleito de 2020. Pensando na dificuldade de locomoção que muitas dessas pessoas enfrentam, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apresentou uma indicação ao TSE para que sejam divulgadas
limitadas a sessões eleitorais com acessibilidade para pessoas com deficiência. Nas eleições deste ano, foi possível solicitar a transferência temporária do local de votação. A medida tem o objetivo de facilitar o processo para pessoas com dificuldades de locomoção, privadas provisoriamente de liberdade, que vão trabalhar no dia do pleito, entre outras situações. Segundo a senadora Mara Gabrilli, essa possibilidade de transferência temporária da sessão eleitoral poderia ser um importante instrumento para os eleitores com deficiência, que se deparam com locais de votação sem acessibilidade. Mas, para isso, seria importante saber previamente quais sessões possuem ou não essas barreiras que dificultam o acesso à cabine de votação. O prazo para fazer esse pedido de transferência temporária da sessão eleitoral terminou em agosto. Por isso, a senadora sugere ao TSE que nos pleitos dos próximos anos sejam adotadas medidas para a ampla divulgação de quais zonas eleitorais serão acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e quais são os recursos de acessibilidade disponíveis em cada uma delas. De acordo com o TSE, 180.191 sessões com recursos de acessibilidade estarão em funcionamento em todo o país nas eleições deste ano. Reportagem Paloma Custódio. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou na última quinta-feira o acesso a crédito do Plano Safra 2024-2025 para os produtores atingidos pelas recentes queimadas registradas no Brasil. A medida deverá ser implementada por meio do Programa de Financiamento de Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis. Dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que em 2024, até essa quinta-feira, o Brasil havia registrado mais de 176 mil focos de queimadas, com destaque para o estado do Mato Grosso, que contava com mais de 39 mil focos. Para esta safra, foram disponibilizados 7,6 bilhões de reais. Desse total, 1,2 bilhão já foi contratado e liberado aos produtores rurais. De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, os 6,5 bilhões restantes devem ser destinados aos afetados pelas queimadas. Pecuarista de leite e produtor de milho para silagem, Mirgon Jun, morador de Salgado Filho, no Paraná, diz que todo ano busca financiamento via Plano Safra. A gente usa o crédito todo ano para a gente comprar semente, adubo ou herbicida, né, para que a gente possa produzir, e também combustível para a gente poder usar no trator. Segundo Fávaro, os recursos dessa linha de crédito devem incentivar a produção em áreas de baixa produtividade, uma vez que as queimadas tornam as áreas afetadas improdutivas e degradadas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a quantidade de focos de incêndio ao mesmo tempo em diferentes localidades levou as autoridades a abrir investigação para saber se parte deles é de origem criminosa. Até o final de agosto, pelo menos 31 inquéritos haviam sido abertos entre Amazônia e Pantanal e 2 em São Paulo. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.